Olha quem está ali sorrindo, Elogiado com seu pela Anitta. fone, com Ellen, seu Renato. microfone. Elogiado pela Anitta. Como é que é essa história? Como é que é? Elogiado A pela gente já Anitta. pode começar com essa. Elogiado pela É. Anitta, que disse No para Planeta ele, Atlântida. Vini, como você é bonito. Vamos lá, Anito! Boa noite, Anito! Pois Desde é. então ele tá insuportável. Mas é isso aí, é uma verdade. Não vou dizer que é mentira, né? Deixa assim. Guarda isso pro currículo. Ser elogiado pela Anitta é o seu currículo. Já que estão dizendo e já que esse é o discurso, deixa falar desse jeito, né? O importante é que estão falando bem. É isso aí, estão falando bem. Ô, Vini Moura, Tão ô, falando Anito, Vini Moura, me diz uma coisa, o Internacional já está aí, está por chegar, vai chegar mais tarde, qual a situação? Quem está aqui é a equipe da Rádio Gaúcha, né, Marco? Eu tô nesse momento aqui na de Paulo, que é onde tradicionalmente a gente faz esse programa daqui e a gente ainda não tem o Inter em Caxias do Sul. E o Inter deve chegar, inclusive já, né, divulgou a sua lista de relacionados e a lista de relacionados do Inter chama atenção porque ela é uma lista de relacionados em cima de tudo aquilo que a gente tem falado durante a semana que ela... Por exemplo, a gente já sabe que está sem os jogadores. Aí quando vem a lista de relacionados, sem jogadores como Alan Patrick, sem Wesley, sem Borré, é como um choque de realidade. Eu acho que é o famoso agora o bicho pegou. Porque daí tu vê na tua frente ali que realmente a gente vai ter que ir a campo para uma semifinal de Campeonato Gaúcho. E de repente, num outro momento, seria mais distensionado, mas como é um gauchão FIFA, né, cheio de fatores diferentes, um Inter que não chega na final há muito tempo, é uma lista de relacionados que ela impacta o torcedor e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. O que o Inter vai entregar? O que o Inter vai apresentar nesses dois jogos da semifinal com tantos desfalques? E além disso, né, o que o Inter vai conseguir fazer no Campeonato Gaúcho se chegar a... Como vai enfrentar um Grêmio, um Juventude, que de qualquer jeito seria um jogo muito difícil. Mas antes, e eu tô muito de acordo com aquilo que tu tem dito desde ontem, antes o Inter tem que passar pelo Caxias. E isso é o grande ponto dessa história toda. A gente está com a tela aí, né, com os relacionados que eu falei. Pô, chama atenção. O Inter que começa o ano com ali, a gente está sem o Alan Patrick, sem o Wesley, sem o Borré, sem... Tabata. Na lista também alguns nomes que já não estão desde o início, como o Bruno Gomes. Mais lutado também não é um na realidade do Inter. Então, Tchê, é um torcedor do Inter que está chegando. Eu já conversei com alguns torcedores do Inter no hotel, por exemplo, e o sentimento do torcedor do Inter é de confiança no Roger, mas ao mesmo tempo com muita dúvida do que o time vai conseguir entregar em campo. Como é que o Inter vai se reconectar com aquele Inter que passava muita segurança para a torcida. Tá aí o Vini Moura, direto de Caxias. Você viu que às vezes dá uma travadinha, porque é o sinal da internet, né? Ele disse que estará de Paulo, né? Não sei se já está comendo aquela polentinha, né? Aquilo lá é um negócio que parece que tem um imã com a gente. Tem de tudo lá. É, tem aquela... Tem até Patrimônio salmão. histórico E a da coisa Serra é Gaúcha. isso. E sempre que eu trazia algum colega meu lá de São Paulo, e a gente ia a uma galeteria, seja em Caxias ou aqui, eles ficavam espantados com aquele costume maravilhoso dos garçons, Diogo, que é o seguinte, toda hora ele troca, ele pergunta, quer um quentinho? Aí ele traz um outro galeto, e ele vai trocando. E aí os caras falam, tá, mas espera aí, mas é infinito? Eu falei, se você quiser ficar aqui até as 4 da manhã, ele vai ficar trocando. É assim, é a regra. Ô, Funk, pra gente já aproveitar o Vini aqui, já joga o campinho do Inter ali, Funk, por favor. A gente já emenda no Internacional, já vamos com o campinho do Inter. E aí a gente vai trocando essa figurinha com o Vini Moura. O campinho tá aqui, Vini, eu vou aqui cantando pra você. Anthony, né? Rocher, mais um nome do Inter ideal, que sequer jogou o Campeonato Gaúcho. Então é o Anthony, o goleiro afirmado. Essa é uma ótima notícia pro Inter, né? O goleiro reserva do Inter, o jovem, ele está afirmado. Lateral direita é o Aguirre que vai, não é o Bruno, que é o Inter ideal. Sim. Falando, né, o Inter em relação ao Inter, vai o Café Aguirre. Vitão, que o Vini, se pudesse, casava com o Vitão, mas já é casado com a Babi. Me beija, Vitão.
O Guri Gabriel do lado dele, que é uma belíssima surpresa. Arrumou um problemão enorme para o Inter, o Vitor Gabriel. São menos cabelos brancos no Roger Machado. É. E na esquerda, o Bernabé, indiscutivelmente. Fernando, que o Diogo aposta que deve ser o capitão, e eu também acho que vai ser ele. E o Bruno Henrique, que já é substituto do Thiago Maia, que foi pro Santos, queria ir para Santos, já está lá. Deve estar morando no Canal 3, que é onde jogam os jogadores. Que é ali, o Leblonzinho que eles chamam. É o Canal 13. Já deve estar lá. Aí começam as novidades. Aí começam as novidades. Né? Que o Inter não esperava. É. Vamos lá. Carboneiro deve ser o dublê de Alan Patrick, deve ser o enganche. Segundo o Roger, né, na hierarquia ali das Ele alternativas. foi um cara que desempenhou legal ali por alguns minutos. Vitinho do lado direito, que é uma novidade, chegou esse ano. É. Lá na esquerda, o Wanderson, na dele. Na dele. E o centroavante, o Ener Valencia. O Ener Valencia ali na frente é meio um Inter retrô, assim, né? Meio o Inter do Cudê. O Inter daquela Libertadores e tal. Tu tocaste num ponto importante aí, porque no jogo foi contra o Brasil, o Inter jogou num desenho semelhante. Assim, o que pode acontecer? O Fernando jogando como volante e aí uma linha de 3, que teria o Vitinho, o Bruno Henrique e o Carboneiro na esquerda. E aí, ou melhor, o Wanderson na esquerda. Aí o Carboneiro e o Valencia jogariam na frente. Tipo como era o Alan Patrick com o Cudê. Né? Então tu teria quase na área. 4-1-3-2 aí na numeralha, né? O Fernando, aí tu teria o Vitinho na direita, Bruno Henrique como meia central, dublê de Alan Patrick, o Wanderson na esquerda e os dois na frente. E aí o Carboneiro, quando o Inter tiver a bola, ele fica circulando, como fazia o Alan Patrick. É uma possibilidade que pode acontecer, né? Pode acontecer. Que eu respondendo a enquete, eu gostaria, não sei se vai acontecer, que o Carboneiro fosse o grande destaque, né? Porque ele é um jogador muito decisivo, foi no Racing, né? Ele teve jogos ali em que ele se destacava, mas eu não vejo que ele tenha muita plasticidade, né? Eu acho que não ficou comprovado ainda essa versatilidade dele. Eu gostaria muito que ele conseguisse se consagrar numa posição que vai, né, exigir dele ir contra o impulso, de daqui a pouco e mais pelos flancos, né? Mas eu gostaria muito que o Carboneiro conseguisse desempenhar bem, né, como ele deu ali nuances de que poderia, indícios de que poderia. Mas aí, em relação ao Grêmio, é claro que no caso, não algo que o Inter queria. O Inter queria ter dúvidas boas. Sim. Só que o Roger não tem, porque ele perdeu os caras. Ele perdeu aquele trio de ouro. 7, 8 então, jogadores. O Grêmio era cheio de ou, o Inter parece que não tem isso. Porque, não, inclusive, se o Inter perder esses caras aí durante o jogo, olha, vai ser um problemão. Perde o Carboneiro. No papel... Aí, quem é que vai ser? Diga, Vini. Fala, Vini. No papel, a gente vê que não é um time do meio para frente desprezível. Tu olha e tu vê, tem jogadores aqui interessantes, alguns colocam uma certa dúvida ali na cabeça do torcedor, mas se a gente olha, o Vitinho, ele não é um jogador desprezível, o Carboneiro, ele ainda tem muito a provar, mas veio do Racing, um time vencedor e chegou no Inter com personalidade. O Wanderson já teve um bom momento e o Valencia também já teve um bom momento. E na comparação com ele mesmo, embora eu ainda ache que seja insuficiente, ele melhorou. Não é desprezível. No papel, esse time do Inter, ele é bom. Agora, eu tenho a mesma dúvida em relação à dúvida que eu perguntei sobre o Grêmio antes do jogo contra o São Raimundo. Essas peças juntas, essa formatação, ela vai funcionar? Ela vai conseguir ter algum tipo de rendimento dentro do campo? Então essa é a minha grande dúvida. Esses jogadores que, de repente, são um lado B do Inter, né? A gente fala tanto em lado B de disco de artista. Vamos lá, esse aí pra mim é um lado B do Inter. Esse lado B do Inter, ele desempenhar dentro de campo, na teoria, contra o Caxias é para conseguir. Na teoria, é para conseguir. Mas a gente sabe que, enfim, hoje em dia o futebol tá muito maluco. E eu não duvido de nada. Agora, num primeiro momento, acho que é mais do que time para conseguir vencer o Caxias, seja em casa ou fora.